nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Sente-se, por gentileza, por favor. Eu vejo esta palavra que Deus nos deu para esse ano. Eu sempre, quanto mais eu falo e estudo sobre ela, mais me apaixono. Você vê que é isso que eu tenho visto na vida das pessoas. Todas que têm se aprofundado em Deus estão vivendo o sobrenatural. E eu não tenho dúvida que é assim. Como João preparou o caminho para Jesus, Deus, através do tempo, das situações, das mensagens, Ele vai nos preparando para tudo aquilo que Ele tem com a gente. Porque Deus não pode realizar determinadas coisas que Ele tem estabelecido para nós, se Ele não nos preparar para aquilo. Ele nos prepara para coisas maiores, para um novo tempo, para que Ele possa confiar aquilo que Ele projetou e tem desejado colocar nas mãos da gente. É assim que é. É só você... A gente pode pegar a história do José e ver que Deus queria colocá-lo à frente do país. Mas, naturalmente, que aos 17 anos, o filhinho do papai, mimado, não tinha condições. Deus tinha aquilo com ele. Mas ele precisava prepará-lo. Aí vai a parte, ele precisava cooperar com Deus. E ele cooperou. Você vê que Davi foi ungido rei aos 17 anos e foi assumir lá aos 30. E durante esse período, o Saul ficou lá, perseguindo, atacando. O Saul foi a preparação. E ele foi, antes de sentar na cadeira de rei, Deus deu a ele a oportunidade de agir como um. E ele agiu como rei antes mesmo de receber, de sentar na cadeira e assumir a posição lá no lugar do Saul. Então essa é a realidade, é a verdade. Deus nos prepara para colocar lá. E Deus espera que você coopere e espera que você seja capaz de agir, já como se estivesse com aquilo nas mãos, naquele lugar, naquela posição. Ou seja, você tem aquele comportamento de fé. E à medida que você vai mostrando isso para Deus, vai dando essas condições para Ele, mais Ele vai confiando, mais Ele vai agindo. Tudo na vida da gente acontece, é um trabalhar de Deus. Realmente as coisas não podem vir assim. Primeiro que o ser humano é insatisfeito, não valoriza, esquece rápido o tempo das ervas amargas. E depois, assim, se uma pessoa da noite para o dia, é o que a Bíblia ainda fala disso, daqueles que não foram trabalhados, que receberam de graça alguma coisa, o orgulho tomou conta. Você vê que os que foram trabalhados, ainda alguns caíram nessa cilada. Então Deus vai nos trabalhando e nos preparando, maciando a carne, passando a lixa, situações que vêm que é para lixar, afinar. Então, cada situação, cada tempo,
é uma preparação, é Deus te dando condições. Tá? É tempo de aprofundar, para poder colher muito, pescar muito, e viver coisas em Deus que eu quero tanto viver. Porque se eu realmente quero viver a grandeza de Deus na minha vida, eu preciso passar pelos processos, eu preciso aproveitar cada tempo da minha vida, aprender com aquele tempo, evoluir, para que então Deus tenha condições de colocar, de confiar nas minhas mãos aquilo que Ele quer, aquilo que eu sonho para mim. Entende isso? Amém. Ok, amém. Vamos para Gênesis 21. 8 a 14. Gênesis 21, 8 a 14. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, porque envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe, por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, que Abraão aprendeu a agir, e ele agia com rapidez, quando Deus dirigia, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-lhe a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto. Eu paro aqui, o resto não importa hoje. Vamos falar, eu não posso ficar aqui sem trazer o porquê que eles viviam essa situação. Lá atrás, eles tomaram uma atitude, eles pegaram esse problema. E que você não vai trabalhar na sua mente aqui com emocionalismo voltado para a questão maternal, paternal do filho. Você vai pegar a palavra de forma revelada, de forma espiritual, para você entender na sua vida. Porque não é o caso aqui. De mas não pode falar assim do filho. Não pende para essa direção. Não é essa a ideia. Não é isso que o Espírito quer que você faça, porque senão você não entende para a sua vida. Lá atrás, eles pegaram esse problema. Um problema chamado Ismael. Por quê? Porque eles entraram na carne. Abraão já tinha feito muitas escolhas corretas, mas por um momento, ele se deixou levar por uma ideia que a mulher dele teve, porque estava na carne, porque ela entrou na carne, e toda vez que você entrar na carne, você vai se encrencar. Toda vez. A impaciência é fruto da carne. Se você entra na carne, você se torna uma pessoa impaciente em relação às promessas de Deus.
impaciente a tudo que Deus lhe prometeu e etc. Ansioso, ansiosa, inquieto, inquieta. Você pode se tornar uma pessoa precipitada no agir, no falar, em tomar atitudes na vida. E uma coisa é eu mudar essa tribuna de lugar. Uma coisa é você mudar os móveis da sua casa de lugar. Uma coisa é eu acordar e dizer, não quero mais ser morena, eu quero estar loura, Chanel, vou lá, corta meu cabelo, pinta de louro. Se amanhã eu não quiser, eu pinto o cabelo de novo e deixo crescer. Não vai ser o fim do mundo. Eu enjoei do meu carro, você enjoou do seu carro, você enjoou da sua televisão, da sua geladeira, da sua camisa, do seu sapato. Então, uma coisa é você mudar algumas coisas, enjoar de algumas coisinhas aí. Ir lá e tomar uma atitude. Outra é você passar na frente de Deus e assumir o papel de Deus, achando que Deus está demorando muito, que Deus não vai fazer, ou que você tem o controle da situação, e que você planejou tudo, vai ser assim, 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 e vai dar tudo certo. Então, a Sara planejou na cabeça dela, Deus está demorando, estou impaciente, porque ela está na carne. Inquieta, totalmente, não quero mais esperar. Então, ela começou aquilo, a pensar. Deixa eu ver uma saída de resolver o meu problema. Olhou para a serva dela, pensou, já sei. Meu marido, eu dou ela para ele, ela engravida, eu pego a criança, crio, e eu formo família por intermédio dela e resolvo os meus problemas. Ela não calculou aquilo. Na cabeça dela era uma boa ideia, porque ela estava na carne. E na cabeça dela ela tinha controle da situação, porque quem está na carne acha que sempre tem controle sobre a situação. Quando a pessoa está no espírito, ela sabe que se Deus não estiver na frente, ela quebra a cara. Quando ela está na carne, ela acha que com ela vai dar certo. Ela acha que pode não ter dado certo com ninguém, com não sei o quê, mas com ela vai dar certo, porque ela tem um controle. Você fala para uma pessoa que está se metendo num relacionamento errado, que aquilo não está certo, mas ela fala para você que ela vai fazer aquilo dar certo. Ela acredita dentro dela, ela se engana, ela se convence que ela vai conseguir fazer aquilo funcionar. Ela fica cega. Ela fica cega. Aí ela só vê que ela está apaixonada, ela não mede, ela não analisa. E fala, analisa, isso aqui não está correto, você vai se meter num problema. Então, como eu disse, uma coisa é você enjoar da sua camisa. Outra coisa é você se meter num relacionamento que Deus não está nele, porque na tua cabeça você acha que você tem controle. O que vai acontecer? Vai dar errado. E então, enjoar da camisa é uma coisa. E depois descobrir que você se meteu numa fria e que você não tem controle, é outra coisa. Até porque, quem tem ex-mulher e ex-marido sabe que por mais que separou, tem um ex e aquilo sempre vai existir. Tem uma história, tem um fracasso, tem algo que não deu certo. E muitas pessoas já fizeram isso na vida, na carne, e continuam fazendo. Porque elas acreditam que elas vão fazer aquilo funcionar. Deus já deu todos os sinais. Isso aqui não é para você. Mas a pessoa tem o quê? Aquela ideia, eu faço funcionar. Não, depois eu vejo.
Não, eu dou conta, eu consigo a burrice. Ou eu não quero só ficar sozinho, como muitos casos. Eu não quero ficar sozinho. Eu só não quero ficar sozinho. Então eu quero resolver, eu vou resolver. Não tem problema, não importa. Eu dou conta, eu controlo isso aqui. Controla. Eu não sou muito velha, mas tenho muita experiência com gente. Muita. Porque eu lido com pessoas há muitos anos. E o que eu mais tenho são histórias. Histórias, histórias, histórias. E é sempre do mesmo jeito. Normalmente começa e termina do mesmo jeito. É assim. Uma coisa era a Sara enjoar da tenda dela. Outra coisa era o marido dela engravidar a serva dela. Mas algumas pessoas, elas não medem consequências. Elas tratam coisas muito sérias como coisas comuns, insignificantes, que elas vão conseguir consertar depois. Mas não é assim a vida. Não é assim. De jeito nenhum. Como eu disse, uma coisa é você mudar a sua cama de lugar. Outra coisa é você se meter num relacionamento que vai ser um problema. É você se meter num negócio ilícito que vai te trazer problemas sérios. É você se envolver numa conversa, numa fofoca, que pode até derrubar alguém, causar um estrago. Porque você achou que você tinha um controle da situação. Tem muita coisa grave que as pessoas tratam como se elas tivessem controle daquilo, como se não fosse nada, inconsequentes. E pessoas que estão na carne, elas são inconsequentes. Porque a carnalidade, o estar na carne, leva a pessoa à inconsequência. Ela não mede as consequências. Ela não mede. De jeito nenhum. E depois, há problemas que ficam lá, e a partir daquele momento que Abraão aceitou a ideia estúpida da Sara, quando a Agar engravidou, e a notícia já veio que ela estava grávida, acabou a paz na casa deles. O espírito da Sara já era outro. A visão da Sara já era outra. A situação mudou. O espírito da Agar também já era outro. A Agar já não era mais a serva obediente, humildezinha. Agora ela carregava o filho do seu senhor. A Sara já não queria mais aquela criança. Ela já não estava mais interessada em formar família, que aquilo ela já tinha visto que era um problema. O Abraão, a casa dele, que tinha paz, não tinha mais. Porque eles acharam que tinham controle sobre aquilo, que podiam passar na frente de Deus. Que a ideia era boa. Mas aquilo foi um passo errado, precipitado. E quando você dá um passo precipitado na tua vida, você não vai ficar sem consequências. Porque uma coisa é você tomar algumas decisões aí que não tem importância, ou que são mudançazinhas aí que não vai afetar a vida de ninguém, e que você pode ir lá e mudar de novo. Não gostei desse sofá, quero trocar. Troca o sofá. Outra coisa é engravidar a empregada. Outra coisa é você se meter num relacionamento por precipitação,
que não veio de Deus, ou que você achou que tinha controle, que você não tem sentimento. Depois você descobre que não dá para conviver. É você ir lá e fazer um negócio ilícito, que vai trazer consequências drásticas para você, talvez para a sua família. Você vender uma mentira, você contar uma mentira, que pode arruinar com a vida de alguém. E aí abre isso aí. Você pode ir longe. Com decisões, é você por orgulho, está bem empregado, mas por orgulho, eu não preciso passar por isso. Pedir demissão e depois passar 500 anos desempregado por causa do orgulho. Que eu já vi gente assim. Gente de Deus está trabalhando o orgulho da pessoa. E a pessoa não havia, eu já vi não sei quantos, desse jeito. Deus trabalhando, olha, eu abri essa porta, fica nela, cresce nela. E a pessoa não quer trabalhar o orgulho. Não preciso passar por isso, não preciso aguentar isso, não preciso isso, não preciso aquilo. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Eu me lembro de uma pessoa, de uma vez, dela ficar quase 3 anos desempregada, porque ela tinha um emprego bom, um salário com diferencial de mercado, um salário bom. Mas não posso aguentar isso, não posso aguentar aquilo, não posso aguentar aquilo outro. E trabalhou para ser mandado embora. Ok, foi mandado embora. Então agora você vai aprender. Não, mas é porque eu não queria passar por isso. Peraí, mas e quando Deus quer te ensinar algo? E quando Deus quer te ensinar algo? Então você está dizendo, eu não vou aprender? Eu não estou disposto a me deixar ensinar, a ser educável, eu não estou disposto a aprender nada. Ah, mas eu não tenho plantado isso. Mas peraí, o que é plantar? O que é plantar? Você acha que plantar é só dizimar e ofertar? É só vir nos cultos? Plantar humildade, plantar quebrantamento, plantar temor a Deus, plantar um coração puro e não malicioso. Não é só uma coisa que a gente planta. Estou sendo dizimista, estou sendo ofertante. Eu estou na igreja todo dia e seu coração mudou? Porque não é só fazer uma coisa e omitir outra. E quando Deus está trabalhando, eu estou fazendo isso, estou na igreja, eu tenho a Bíblia, eu dizimo, eu oferto, mas eu tenho problemas com o meu caráter, com o meu temperamento. E Deus está me trabalhando isso. Então eu tenho que deixar Deus trabalhar. E às vezes Ele usa de situações. No caso do próprio José que eu acabei de falar. Ele não estava bem na casa do pai? Viveu uma situação, foi jogado lá como escravo, tal, foi para a casa do Potifar. Olha que ele cresceu na casa do Potifar, aconteceu uma situação que levou ele para a prisão. Então parece que tudo tinha desandado, mas não era, tudo propósito. Muitas vezes Deus está preparando a pessoa para algo maior. Mas ela não tem fé para acreditar que Deus vai fazer isso naquele lugar na vida dela. Ela está obcecada, que ela quer. Eu quero logo o Ismael, está demorando demais. Eu quero o Ismael, já que o filho da promessa, o Isaac, não vem, então eu pego o Ismael mesmo. Porque eu tenho controle da situação. Você não tem controle sobre o Ismael. O Ismael era informe ainda no ventre da Agar, já estava causando problemas dentro de casa. Você pode achar que você tem controle sobre você, mas nem sobre você vai ter. A Sara achou que tinha controle sobre ela, ela viu que ela não tinha controle sobre as emoções dela. O ciúme, a insegurança, a amargura, tomou conta dela. Ela não tinha controle da situação. Não tinha. De jeito nenhum.
Ninguém tinha. Ela viu que, apesar é serva, mas ela não tinha controle sobre a serva. Ela podia até, como depois ela ficou brava com a serva, não sei o quê, a serva até se calou, mas ela não podia mudar o sentimento de arrogância que estava dentro da serva. Entende o que eu digo? Amém. Você pode até mandar alguém calar, mas você não vai arrancar o que está dentro dela se ela não quiser. Então na verdade é que nós não temos controle sobre nada, se Deus não estiver no controle. Se eu não estiver no Espírito, eu quebro a cara. Se você não estiver no Espírito, todos nós quebramos a cara, se não estivermos no Espírito. Se nós estivermos na carne, nós temos que estar no Espírito. Se nós estivermos na carne, vai dar errado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu já vi de tudo. Gente que adotou criança e quis devolver uma semana depois. Devia desesperado, eu não quero. Minha filha, isso aí não é um ursinho de pelúcia. Mas eu não estou preparada agora. Eu fui mandada embora. O que você estava fazendo? Mas é que eu não estava feliz, é que eu fui chamada a atenção injustamente. Eu me lembro de uma criatura que casou, 15 ou 20 dias depois, estava na minha sala, lamentando aquilo tudo que já sabia. Eu falei, mas peraí, você sabia? Você sabia muito bem o que você estava fazendo. Há muitos anos isso. Você sabia muito bem o que você estava fazendo, com quem você estava casando, agora você vai me dizer que não estava preparado para essa situação? Não era o que queria? Então, se a pessoa estiver na carne, ela chega e diz, não, eu quero porque eu quero, eu estou pronto porque eu estou pronto. Depois ele vem com outro discurso. Mas quando você dá a direção e diz, como eu já disse para pessoas que quebraram a cara em relacionamentos, isso não é para você. Não vai dar certo. Não, eu lembro de uma obreira minha que diz assim, não, eu vou fazer dar certo. Eu não sei. Fez dar certo, sim. Durou 8 meses. O cara esperou ela sair, fez as malas e foi embora. Você acha que isso é surpresa para mim, criatura? Ô, bicho, a senhora foi fria assim? Não. Um pouquinho mais, quis rir até. Eu falei exatamente, você acha que eu vou... eu dou uma direção para uma pessoa, ela quer escolher outro caminho? Não. Minha emoção não vem na frente, não. Eu fui chamada para usar a minha cabeça. Eu não te avisei. Eu te avisei. Você quis pagar para ver. Não é comigo. Sofra o seu dano. Esse é o fruto da desobediência. Você não disse que mudava a criatura? Está aí. Você não pode mudar uma coisa que Deus não está naquilo. A Sara não podia controlar. Nem ela mesma. Ficou provado. Porque ela já começou a brigar com Abraão por causa da serva. Então, uma coisa é você tomar atitudes que você pode, como eu disse, de loura para morena, de morena para loura. O senhor aí, não, eu quero raspar a cabeça, coisa, eu não gosto dessa cor de camisa, aí eu quero mudar a decoração, o piso da minha casa. Outra coisa é você fazer escolhas para a sua vida, tomar decisões que você não vai poder controlar, que Deus não está naquilo. Você entende isso?
é outra história. E nós não podemos controlar. Você pode até achar que pode, mas não pode. Não pode. E quando uma pessoa está na carne, ela fica cega. Ela só vê que ela quer aquilo ou que ela não quer aquilo. Ela não raciocina. Depois vem as consequências. Depois lá vem as consequências. Algumas pessoas não param, não é falta de ser orientada. Para de fazer, passa. Até hoje tem gente que é assim, passa o cartão e vai ver como é que faz. Depois eu vejo como é que eu pago. E é por isso que o nome vive sujo. Porque depois não tem. Ele não analisou aquilo. Não pensa para comprar, para fazer dívida, vai e faz. Não pensa no que está fazendo. Vive na carne. Vive na carne. E esse problema aqui que o Abraão, a Sara, eles pegaram, foi um problema que não tinha como mudar. Tem coisas que você pega para a sua vida, que aquilo vai existir. Hoje, amanhã, você vai ter que olhar, aquilo tem. Porque você entrou na carne, deu um passo na carne, tomou uma decisão na carne, fez uma escolha na carne. E se você faz escolhas na carne, toma decisões na carne, você passa na frente de Deus, porque você não quer esperar por Deus, porque você acha que tem o controle da situação, porque você tem a arrogância de achar que você pode controlar as coisas, você pode se meter numa encrenca pesada e talvez não conseguir sair dela. Como tem muita gente que tem acontecido, e muitos cristãos impacientes, inquietos, ansiosos, entram na carne, tomam decisões na carne, se precipitam na carne, e depois, muitas vezes, até querem, dão uma de desentendidos, como que, eu achou não, Deus dá a direção. E tem coisa que está na cara. Está na cara que vai ser problema. Mas a pessoa quer pagar para ver. E quem paga para ver, às vezes, tem situações que são realmente irreversíveis. Você pega um dia um Ismael. Você pega um problema para a sua vida. Aquilo você vai carregar e vai ter um dia que você vai ser confrontado, que você vai se encontrar numa situação em que você vai ter que definir. Porque aquilo que você fez na carne, Deus não vai te apoiar. Se você tomar uma decisão na carne, você vai ter que sustentá-la na carne, porque não tem como voltar para o espírito, porque ela foi feita na carne. Entende isso que eu estou falando? Você estava na carne, você estava na emoção, você foi no seu impulso, você foi pelo seu coração. E o coração é enganoso. E vai chegar uma hora que você não vai aguentar, que aquilo foi feito na carne, você vai ter que tomar uma atitude. Não adianta você achar que você vai... Olha só, Deus não é obrigado a terminar uma coisa que Ele não começou. Vai pelo que eu estou te dizendo. Cada coisa que eu estou lhe dizendo, eu tenho experiência na minha vida, eu tenho experiência na vida dos outros. Eu sei o que eu estou lhe ensinando. Não ache que não é bem assim, que não, com você vai ser diferente. Todo mundo em algum momento, em alguma situação, pensou dessa maneira. Que podia controlar, que não é bem assim, que comigo vai ser diferente. Todo mundo.
Todo mundo. E nem uma vez na vida ele viveu isso. Eu posso controlar, eu tenho poder de controlar, eu sei o que eu estou fazendo, comigo vai ser diferente. E Deus vai mostrando. As coisas não são assim, vem a palavra. Não vai pelo coração, não faz assim. Não é assim. Mas a pessoa está lá. Não, acho que não é bem assim. Não, acho que a bispa é mais assim, no caso dela, mas comigo não. Não, essa palavra é radical, não é para mim não. Não pode ser, eu sei o que eu estou fazendo. Você acha que a Sara não achou que sabia o que estava fazendo? Você acha que o Abraão, quando aceitou o conselho da Sara, também não achou lá dentro da cabeça dele que ele sabia o que estava fazendo? Ainda mais ele. Ele era um senhor. Não estamos falando de bebês. É que é assim com a gente pode se enganar. Na carne, você se engana. Se você estiver na carne, você se engana. Por isso que a Bíblia diz tanto, não se engane e não se deixe enganar. Na carne, se você entra na carne, você só toma atitudes na cegueira espiritual. Você está cego. Quando a pessoa está na carne, ela fica cega. Ela não vê mais nada. Aí ela começa a tomar decisões na carne, e ela quer que depois Deus haja naquilo. Acontece que se você tomar decisões na carne, você vai ter que sustentar na carne, porque não dá para voltar para o Espírito, e Deus não vai consertar. Ele pode até te ajudar a consertar situações, mas a base de decisões radicais, como foi aqui, que eu vou lhe mostrar, que eu já li para você. No final das contas, a coisa nunca termina bem, para nenhum lado. Porque Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Ele não adianta você dizer, Deus, eu fui na carne, agora o Senhor termina isso para mim. Ele vai dizer, não, vai ter que tomar uma decisão agora. Você não tomou uma na carne? Então agora eu vou te dirigir. Tinha um problema aqui. Não dava mais para manter Sara, Isaac, Ismael e Agar debaixo do mesmo teto. Só que o menino era filho dele. E agora a mulher dele disse, se livra porque eu não quero. E Deus deu a ele a direção sem emocionalismo, que é o que você tem que entender. Deus disse o quê? Faça isso. Pode mandar embora que eu vou cuidar. Porque ele é filho teu, eu vou cuidar. Mas tem que romper. Entendeu isso aqui? Amém. Não teve jeito. Você pega um Ismael, vai ter um dia que você vai ter que se livrar dele. E no dia que você for se livrar, vai ser algo bem dramático, doloroso, doído. Que você podia ter evitado lá atrás. Mas se você não evita pegar o problema, lá na frente, você pode ter certeza que você vai ter problemas ainda maiores. E você vai ter. Se você não resolver agora, você vai ter que resolver daqui a pouco, daqui a uma hora você vai ter que resolver esse problema. Uma hora você vai ter que romper com isso, tomar essa decisão, essa atitude. Está me entendendo? Uma hora você vai ter que fazer, não adianta. Quando você age na carne, você vai ter que voltar para o Espírito, e voltando para o Espírito, você vai ter que tomar decisões na sua vida para agradar a Deus, dolorosas. Você vai ter que abrir mão de situações que muitas vezes lá atrás você pegou. Que agora você se apegou. Você pegou, se apegou e agora tem que se livrar.
Toda vez que você pegar um problema na carne, fabricar um, você vai ter o seu momento de ter que consertar aquela situação. E ela vai ser dolorosa. Nunca termina sem grande dor. Nunca. Com perdas, com dores. Porque você entrou na carne. Então aquilo vai ter que ser resolvido. E na hora de resolver aquele problema, vai ter dor. Vai ser um drama. Está acompanhando o raciocínio? Amém. O negócio não é fácil, não. Fazer o quê? Fez a besteira, tem que encarar. Pegou Ismael, agora chegou a hora, não dá mais. Tinha que tirar o problema de lá. Só que de que maneira? De forma dolorosa. Difícil. Um corte radical. Um sofrimento para ele. Mas se ele tivesse dito não lá atrás, isso nunca teria existido. Há coisas que você simplesmente fabrica. Há coisas que você pega para a sua vida que você não precisava ter pego. Há dores que muitas pessoas estão sofrendo hoje que elas não precisavam estar sofrendo. Há dramas que as pessoas estão vivendo hoje que elas não precisariam estar passando por isso. E que às vezes de forma religiosa, com um cristianismo religioso, com mensagem sem inteligência, o sujeito quer colocar daquele, então, foi da vontade de Deus que ele permitiu. Não. Não joga para Deus, não. Você tem o livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Nós podemos escolher as coisas. Foi dito, eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Essa não cola. Você acha que Deus é da vontade de Deus? Deus está aí. Um homem tem filho com 5 mulheres. Tem um filho com cada mulher. Aí Deus permitiu, não, filho, tem uma lei natural, estabelecida por Deus. Se um homem se deitar com uma mulher, como diz a Bíblia, coabitar com uma mulher, teoricamente, se não há nada de prevenção, ela vai engravidar. Isso é uma lei. Isso é uma lei. Aí as pessoas saem fazendo escolhas erradas, elas pecam, elas saem fazendo as coisas aleatoriamente, sem se preocuparem com nada, sem responsabilidade, e depois, Deus permitiu, Deus não estava no pecado. Acontece que é uma lei natural. Que acontece. É assim que é. Se não tiver problema nenhum com essa mulher, não tem prevenção, está tudo certo ali, ela pode engravidar. Isso é uma lei já estabelecida. E aí a pessoa joga para Deus. E um monte de evangélico vive assim. Isso não é fé que tem inteligência, não é uma visão inteligente. Não tem inteligência. As pessoas precisam aprender a servir a Deus com inteligência. Senão elas são escravas de uma visão religiosa muito estúpida. Não são poucos que têm uma mente débil por causa de ensinamentos assim. Pessoa se isenta da responsabilidade das emoções dela, das escolhas dela. Não.
Você tem que ser responsável pelas suas emoções. Eu estou de mau humor por sua causa. Não, você está de mau humor porque você está de mau humor. Porque se você decidir que uma pessoa não vai te tirar o humor, você não vai perder o seu humor. Se você perder o humor e está dizendo que a culpa do fulano, a culpa é sua. Assuma a responsabilidade pela sua. Eu estou deprimido por causa daquele problema tal. Não, você está deprimido porque você se entregou ao problema. Você se entregou à situação. Você podia ter reagido. Você podia ter colocado força e reagido. Aí isso está acontecendo. Por quê? Porque você olha as suas escolhas. Olha as escolhas que você tem feito. Quando você faz uma escolha errada, você vai lá e não pensa e pega um Ismael para a tua vida, você pegou, Deus não estava naquilo. Até porque é uma coisa totalmente desequilibrada. Não tem sentido. Ninguém, em sã consciência, com inteligência, praticando uma fé que pensa, vai pegar a serva, a empregada e vai botar na cama do marido. Só se for maluco, maluca. Ninguém faz isso. Deus estava nisso? Claro que Deus não estava. A pessoa não pensa, vai lá. E aí foi feito na carne. O problema ficou lá por longos anos, até o dia que teve que ser resolvido de forma dramática, dura, cruel, mas teve que ser resolvido. Todo mundo sofreu. Então Deus nos ensina a permanecer no Espírito. Por isso que a Bíblia fala tanto, permaneçam no Espírito. Permaneçam no Espírito. Quando a gente entra na carne, a gente fala demais. Quando a gente entra na carne, a gente perde a noção das coisas e sai tomando atitude errada. Na carne, a gente comete erros graves e alguns podem ser até irreversíveis. Por isso que a Bíblia bate tanto. Por isso que nós lemos esses dias. Vigiai, orai. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto para vencer. Mas a carne é sempre fraca. Ela vai esmurecer, ela vai ceder para aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a gente tem que... Isso é um alerta. Há milênios tinha situações assim acontecendo, e que várias ficaram aqui, foram registradas para nos ensinar. Que toda vez que você entrar na carne, e tomar atitude na carne, você vai ter um problema. E se você começar na carne, você vai ter que sustentar aquilo na carne, porque Deus não vai pegar. E Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Isso significa que vai chegar uma hora que você vai ter que agir, vai ser doloroso, vai ser difícil, você vai ter que se livrar daquela situação, você vai ter que ajeitar aquilo, você vai ter que consertar aquilo. Uma hora você vai ter que consertar, não vai ter jeito, se você quiser vida, paz. Algumas pessoas estão totalmente fora da direção de Deus e estão cobrando, por que Deus não está agindo na minha vida? Se você não começar a dar condições para Deus agir, tomando as atitudes certas, ainda que dramáticas, difíceis, cruéis, emocionalmente, porque tem coisa que é cruel emocionalmente. Para o nosso emocional é difícil demais. Parece que vai matar o espírito, aquilo que está dentro de nós. Meu Deus, você parece que vai morrer. De tão doído que é. Mas é a dor que a pessoa realmente ela tem que passar. Porque quando ela faz uma escolha fora de Deus, ela pegou um problema. E aquele problema vai crescer e uma hora você vai ter que resolver aquilo. E quando você for resolver, aquilo vai ser difícil. Não vai ser fácil. Como foi aqui. E se você entende isso,
que é uma palavra para todos nós, muito importante. Nós vamos pensar mais, vigiar mais, analisar o que estamos fazendo. Porque se eu agir na carne, eu vou ter que sustentar na carne. E uma hora eu vou ter que resolver aquilo ali. E possivelmente, a hora que eu vou ter, a hora que eu for encarar a realidade que eu tenho que resolver, eu enfrente um drama, uma dor, um sofrimento. Porque aí, peraí, eu tenho que resolver. Eu peguei um problema, eu tenho que agradar a Deus, eu estou fora da direção de Deus. Eu peguei um problema para a minha vida. E agora Deus vai me ajudar? Ele não ajudou Abraão? Ajudou. Mas o Abraão teve que fazer o que tinha que ser feito. Ajudou. Mas Deus não minimizou as suas dores. E ele foi obediente. Não teve um outro jeito. Ele teve que mandar embora, ele teve que sofrer aquela dor, de ver saindo, aquela situação toda. Um drama. Se analisar, um drama. É só você se colocar na situação. Um drama. Mas fruto de uma escolha errada lá atrás. Fruto de uma escolha errada lá atrás. Que custou caríssimo para todo mundo. E que a Bíblia nos ensina. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Muitos querem um cristianismo, uma visão de que o isenta de muita coisa. A culpa de Deus, Deus não é vontade de Deus ou é culpa do capeta? Mas nós que buscamos a revelação do Espírito, sabemos que o capeta mata, rouba e destrói, mas na vida de quem deixa. E sabemos que o maior desafio das pessoas é confiar em Deus. Essa é a mais pura verdade. Por que esse problema aconteceu? Porque eles não confiaram em Deus como deviam. Que Deus ia fazer, o Filho ia vir. Ou seja, as coisas iam acontecer ao modo de Deus. Corretas e perfeitas. Por causa daquela atitude, Deus ficou muitos anos sem falar com Abraão. Muitos anos. Deus que falava com Abraão, parou de falar com Abraão. O filho que talvez pudesse até ter vindo antes da promessa, se estendeu mais. Enfim, a tribulação durante todo esse período dentro da casa dele. E diante de um problema que uma hora ele ia ter que resolver. E chegou o dia que ele teve que se livrar daquilo que foi um drama, um problema, uma dor. Por quê? Porque foi escolha dele, quando ele ouviu a Sara. Escolha dele. E nós temos que assumir responsabilidade por nossas escolhas, emoções, e encarar aquilo que você sabe que acontece com você. Se você entra na carne, tem andado na carne, é precipitado, acha que tem controle, sei lá o quê, por aí vai, tudo que você ouviu. Preste atenção na sua vida. Porque uma precipitação pode custar muito e muito caro. Muito caro. Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no seu coração. Fale com o Espírito Santo sobre a sua vida. Fale com o Espírito Santo
coração rasgado. Peça direção, orientação dele. Deus nos ensina um espírito equilibrado, a fazer o que é certo, independente de termos vontade. Às vezes você não tem vontade de fazer o que é certo. A carne te puxa para aquilo que está errado. E às vezes você quer até se convencer que você precisa daquilo, que você não pode viver sem aquilo, que Deus vai te entender, que para você Deus vai fazer concessões. Mas Deus não faz concessões. Deus não entende quando a gente desobedece a Ele. É fácil se manter no espírito? Quem disse? Não é não. Mas é preciso se você quiser uma vida de vitórias. Viver uma vida vitoriosa. Cada um tem suas fraquezas, preste muita atenção nisso. Todos nós temos fraquezas. O mais forte do forte tem fraquezas. Você precisa vigiar com muita força, nesses pontos aí, nessa fraqueza. Você precisa vigiar. Porque senão você, no momento de distração, você pode ser totalmente cegado pelo mal e cair. Achar que não dá para ficar sem, não dá para viver, não dá para ficar assim, eu preciso agir, eu preciso isso, aquilo. E aí a hora que você vê, você cedeu. Às vezes, nós somos atacados. O diabo tem fases, depende de cada pessoa com suas situações. Você tem que vigiar nisso. Talvez algo que você superou lá atrás, você começa a ser bombardeado pelo mal, mental, emocional, atacado dia, noite. Aquilo é como um vício. Dependendo da sua área de fragilidade, aquilo é como um vício, uma dependência. E o mal volta, que você já estava bem, o mal começa a te atacar. Atacar. Preste atenção nisso. E aí é onde a pessoa pode ceder. Porque ela começa, dependendo da situação, você está lá penteando o cabelo de manhã, você está pensando naquilo. Você está comendo, você está pensando naquilo. Você deita, vai dormir, você pensa naquilo. Você sonha com aquilo, você fica com aquilo. Aquilo vai ficando na tua cabeça. E se você não brigar e não expulsar como um ataque para te fazer tomar a direção errada, você se arrebenta. Porque você começa a ser, parece que não dá para se livrar daquilo. Aí você fala, por que Deus está permitindo isso? Escuta, nós estamos nesse mundo. E o mal, muitas vezes, ele sabe exatamente qual é o seu ponto fraco. E onde você acha que ele vai tentar te pegar? Talvez num ponto que ele já te derrubou antes. Numa situação que ele já te pegou antes, ele vai tentar te pegar de novo. Então sabe o que eu vou dizer para você? Uma coisa que eu já falei aqui nesse altar algumas vezes. Até o fim da sua vida você vai ter que vigiar nessa área. Até o fim da sua vida. Porque se uma coisa realmente cravou em você, te pegou, te marcou, você foi talvez viciado naquilo, pode ser desde uma dependência química a uma pessoa, uma situação, um relacionamento. Pode ser que você, a um tipo de comportamento
como um mentiroso. Quantas pessoas que sofreram com o espírito da mentira, que falaram, relataram para mim, o quanto elas eram tentadas, o diabo investia pesado para levá-las a mentir em situações. Elas se viam mentindo através das tentações, dos ataques naquilo. Então, às vezes, você, por um tempo, você estava bem, acabou, e de repente você começa a ser atacado de novo numa área. E o diabo, que já te fez cair nela outras vezes, tem certeza que agora ele te faz cair de novo. Ele vem, e eu vou te explicar muito bem, vem aquele impulso que, se você não vigiar, você se levanta e vai e faz. É verdade ou não é? Você vai e faz. Escuta o que eu estou te dizendo. As coisas, elas não acontecem aqui fora antes delas existirem dentro de nós. Antes de uma coisa acontecer aqui fora, ela já está acontecendo dentro de você. Só falta ser materializada. As coisas, elas vão sendo fabricadas dentro de nós, geradas dentro de nós, para bem e para mal. E se você não vigiar, é só ir lá e consumar aquilo. Porque lá dentro já existe. E Deus está dizendo para você. Mesmo você tem sido assediado pelo mal. As investidas têm sido pesadas para você cair no mesmo erro que você já caiu algumas vezes. E se você não segurar no espírito, você pode ter certeza, o diabo te põe em pé e te dirige para aquela direção, te coloca naquela direção e te leva a fazer e te leva a consumar. Em nome de Jesus. Não entra na carne, segura firme. Segura firme. Fica no espírito. Segura firme. Não faça como a mulher de Ló, que depois que já tinha sofrido o livramento, ainda foi olhar para trás. Segura firme. Ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro ao Senhor agora, com a força da minha vida, para que o Senhor venha livrar o teu povo, meu Pai. Que o Senhor venha livrar a todos nós. Passa do teu sangue sobre cada um agora. Eu quero repreender todo espírito carnal da vida de cada um. Todo esse assédio diabólico. Essas investidas do mal. Para levar essa pessoa a cair no mesmo erro. A pender para a mesma direção. A fazer escolhas erradas. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Essa fraqueza emocional, essa fraqueza espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo esse domínio maligno, essa opressão, essas tentações, esse assédio maligno, para derrubar essa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Quero determinar ela livre mentalmente, livre emocionalmente, o espírito dela livre dessa escravidão, dessa tentação, dessa opressão. Em nome de Jesus. Cobre a cada um com teu sangue, meu Pai. Liberta essa mente desses pensamentos que vão derrubá-la. Esse coração, meu Pai, desse sentimento. Liberta, Senhor. Segura essa pessoa. Vem, Espírito Santo. Que ela não ceda mais ao velho homem. Que ela não ceda à carne. Que ela não faça escolhas na carne. Que
que ela não tome decisões na carne, que ela não se precipite, Senhor. Santo de Israel, que essa pessoa não venha se precipitar, que ela espere pelo Senhor, que ela dependa do Senhor, que ela decida confiar no Senhor, que ela decida confiar, meu Pai, que ela confie no Senhor, Deus de Israel, em nome de Jesus. Eu determino que haja libertação e transformação aqui, e que essa pessoa possa pegar essa mensagem e com muito temor, meu Deus, sair daqui praticando, com muito temor, que o espírito de temor domine a vida dessa pessoa, abunde na vida dela, e que ela não retroceda em absolutamente nada, que ela não retroceda, mas que ela se mantenha firme na visão, no propósito, na direção, na obediência, com caráter íntegro, que ela permaneça digna no Senhor. Vem, Espírito Santo, que essa palavra possa entrar no coração de cada um, e uma grande obra ser feita aqui hoje, meu Pai. Socorre a cada um, meu Pai. Socorre a cada um de nós. Nos socorre, Espírito Santo. Tem misericórdia de cada um. Que não venhamos jamais a cair na carne, a olhar para trás, a cometer erros, a fazer escolhas, erros que o Senhor já disse, chega. Escolhas que vão nos custar tão caro, Pai. Eu oro, meu Deus, para que um espírito firme, dentro de um propósito firme, domine a vida de cada um. Aquele que já tem vivido na carne, tem estado na carne, meu Deus, que volte o espírito agora, que passe a andar no espírito, que o espírito de temor repouse sobre cada um, meu Deus, que o espírito de temor repouse sobre essa pessoa. Com a tua mão no teu coração, pede para o espírito de temor descer sobre você. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Guarda o meu coração, ó Deus. Diga para o Espírito Santo te ajudar. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida. Toma minha vida, tudo é teu. Olha, os planos de Deus não são os nossos. São maiores, Pensamentos de Deus não são os do que nossos. os meus. E os pensamentos de Deus caminhos bem são sempre mais altos do que os nossos. meus. Às vezes você briga tanto por uma coisa, e Deus vai
vai dizendo para você: confia, espera, aguarda. Toma minha Eu vou colocar coisas maiores nas suas mãos. Não se precipite. Deus tem sempre o Isaac, que é uma coisa perfeita para nós. Ele não tem essa coisa bagunçada do Ismael. Tudo que for bagunçado, desorganizado, não é para você. Não vem de Deus. As coisas de Deus são organizadas, são perfeitas. Aprenda a confiar em Deus, custe o que custar. Toma minha vida. Espera por Deus. Tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida. Tudo é teu. Toma minha vida. Tudo é teu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida. Essa é a oração que você tem que fazer para Deus. Faça a tua vontade, não a minha, meu Pai. Faça a tua vontade na minha vida e não a sua. Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Me guia, me dirige. Comanda a minha vida. Tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade Confie em já Deus. deixei. Em nome de Jesus, aconteça o que for. Confie em Deus. Aconteça o que for, confie em Deus. Se para você está demorando, confie em Deus. Se parece que não vai acontecer, confie em Deus. Se você não está vendo nada, confie em Deus. Seja o que for, descansa. Entra no descanso do Senhor. Não se precipite. Confia em Deus. Toma minha vida. Tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Sara e Abraão tinham que ter confiado em Deus naquele momento de tensão, naquele momento de tentação, naquele momento de impulso emocional. Eles tinham que ter feito com que, esperado que aquele momento de emotividade, aquele momento de pressão, de tensão em relação à situação baixasse, que eles pensariam com clareza. Confie em Deus e espera por Deus em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada pela mensagem, obrigada pela reunião, obrigada pela direção, obrigada pela oportunidade de direcionar e de aprender. Obrigada pelos resultados, obrigada pelos livramentos, obrigada pela direção que o Senhor nos deu. Eu te amo, nós te amamos e somos gratos ao Senhor. Muito obrigada, Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito Santo, nós te amamos. Amém. Amém e amém.